Muito boa tarde a todos. Peço desculpa enquanto vou aqui tentando colocar aqui a apresentação. É um gosto enorme estar aqui em Amarante, por um motivo óbvio. O Futebol Clube Porto traduziu isso ontem muito bem, com uns 6-0 contundentes, portanto, eu tenho quase que a mesma obrigação, jogo em casa, ou quase em casa. O prazer é redobrado de estar aqui convosco e a responsabilidade de lhes ser útil também muito maior. A minha missão é, no fundo, tentar, de forma não tão brilhante como o Dr. Rosário Marques, tentar transmitir-lhe a ideia da relevância que tem para o contexto da internacionalização este mercado tão importante que é o mercado colombiano, mas vê-lo também contextualizado numa área geográfica, porque hoje nós temos que pensar a internacionalização, não especificamente como uma investida numa determinada geografia, mas muito mais com uma lógica de intervenção numa determinada área geográfica, com uma presença mais abrangente. Eu às vezes brinco com a ideia de que posso dizer ao Sr. Presidente de Câmara que a promoção do seu território não pode ser vista a terminar nas fronteiras, porque se nós convidarmos alguém para vir comer, e come-se muito bem em Amarante, como dizia o Sr. Presidente há bocado, quando cruzarmos o Alto da Lixa, não podemos impedir as pessoas de olhar, e do outro lado lá já é o Concelho de Felgueiras. Portanto, as fronteiras são muito aquela imagem que nós guardávamos há 30 ou 40 anos atrás, quando íamos a Espanha beber Coca-Cola, porque deste lado não havia. Portanto, morreram as fronteiras, ou estão a caminho de morrer. E, portanto, era dizer-lhes que é muito relevante a ideia de que temos que pensar a internacionalização como uma internacionalização de geografia. Espero que, entretanto, isto assuma. Aqui deste lado já está. Isto demora. É como os ganhos reputacionais. Portanto, eu não sei se está aqui alguém na sala que domina o computador que está instalado, mas, bom. Não há problema nenhum, portanto. Quer dizer, se alguém estiver na sala comigo, não percebo porque é que isto não... Mas também não tenho dificuldade nenhuma, porque eu posso perfeitamente conversar e falar convosco durante o tempo que quiserem, sem apresentação nenhuma. Eu, a propósito, por acaso era um banco que se chamava Banco Espírito Santo. Eu estava há 2 anos atrás numa conferência com o embaixador de Portugal na Índia, o meu amigo Rosa Oliveira. E a certa altura, o diretor do Banco Espírito Santo vinha fazer uma apresentação, ficou encravado, não aparecia nada, e o homem andou ali a embrulhar, a certa altura teve que dizer que não sabia nada daquilo. Portanto, felizmente não é a minha circunstância, eu posso perfeitamente falar sem o apoio. Muito obrigado, Julieta, obrigadíssimo. Estão a ver, as vantagens de jogar em casa são assim, é na hora, os problemas se resolvem. E então eu dizia-lhes que é um gosto muito grande estar aqui por este motivo. Primeiro, porque jogo em casa, e segundo lugar, porque habitualmente começo sempre a dizer que tenho uma notícia boa e uma má. E aqui em Amarante a má não se aplica. A notícia boa é que nós, portugueses, temos de facto inscrito no nosso DNA uma matriz vencedora. Nós somos e temos as capacidades para poder vencer em qualquer parte do mundo. Assim nós queiramos. E isto não é válido para toda a gente. Se vocês quiserem ter um exemplo prático do que eu estou a dizer é verdade, se puserem um administrador de uma grande empresa alemã 7 horas à espera para uma reunião num hotel de Luanda, a primeira vontade que tem é fugir e apanhar o voo e voltar para a Alemanha, e o português acaba por ter que ter paciência e saber esperar porque procura uma oportunidade. Portanto, nós temos de facto inscrito no nosso DNA essa capacidade de fazer negócio em qualquer parte do mundo, essa capacidade de perseverança, de luta, de ir muitas vezes à procura do desafio. Historicamente, temos tantos exemplos de que fomos bem-sucedidos com muito menos condições do que hoje os senhores empresários e todos nós temos. Há aqui nesta sala empresários que começaram a vida há muitos anos, são empresários há muitas dezenas de anos, e que nos deram e nos deixam um legado absolutamente tremendo de coragem, de saber fazer e de audácia enquanto empresários. E, portanto, a notícia má eu não tenho que dar em Amarante. A notícia má é que às vezes somos preguiçosos, e em Amarante os empresários não são preguiçosos. Há muita boa indústria. O Sr. Rosário Marques falou da Motengil, todos nós também conhecemos, tem sede social aqui em Amarante, é o berço da Motengil, mas tantas outras empresas que há em Amarante, líderes nos seus contextos de negócio, na metalomecânica, nos caixões, que é uma coisa que o Sr. Rosário Marques não saberá, mas
a maior empresa produtora de caixões da Europa é a Cada Amarante, mas muitos outros, na gastronomia, no turismo religioso, na pedra, nos granitos e muitas outras áreas. E, portanto, é um gosto muito grande com o que aqui estou. Eu estou cá para lhes falar da Aliança do Pacífico. O que é a Aliança do Pacífico? A Aliança do Pacífico é um mecanismo de articulação económica, política, de cooperação e de integração que foi inicialmente impulsionada por 4 países, a que se vão juntando muitos outros. Nós, Portugal, também temos a ver com a Aliança do Pacífico, já vou mais à frente explicar porquê, mas que inicialmente foi formada pelo Chile, Peru, Colômbia e México. Quando é que foi estabelecida? A Aliança do Pacífico estabeleceu-se em abril de 2011 e foi conformalmente constituída a 6 de junho de 2012 com a subscrição de um acordo de política internacional. Os objetivos que estiveram na base do lançamento desta Aliança do Pacífico foram a da integração mais profunda, portanto, a promoção das trocas, o dinamismo e a promoção dos negócios, a ideia, portanto, de conseguir projetar esta área geográfica fundamentalmente para a área do Pacífico, e em particular para o domínio asiático, e também, de algum modo, para o contexto africano. Aqui nós temos uma vantagem muito grande que temos que saber aproveitar. Nós temos que fazer parcerias trianguladas com empresas da América Latina, que veem em nós uns parceiros naturais, muitas vezes mais até do que os espanhóis, para potenciar oportunidades em geografias terceiras, seja em Angola, em Moçambique e em outras áreas geográficas. Temos que lhes mostrar que temos essa capacidade de diálogo, que somos os ideais para fazer essas pontes e para conseguir, em parceria com estas empresas, que têm aquilo que muitas vezes nos falta, que é a dimensão, e a dimensão não é tudo, mas é importante, e, portanto, termos esta capacidade também de afirmar estas parcerias nestes terceiros mercados. Estes mercados juntaram-se para promover, portanto, um conceito de liberdade de trocas, de liberdade de acesso a serviços, de liberdade de comércio entre si, com o objetivo de, em 7 anos, inicialmente, eliminarem as barreiras técnicas e alfandegárias às trocas entre os países. Tudo aconteceu muito depressa e hoje esse prazo de 7 anos está encurtado para 1 ano e meio. Isto é expectável que até final do próximo ano, meados de 2016, todos os produtos, bens ou serviços possam circular livremente no espaço da Aliança do Pacífico, sem pagar qualquer imposto, sem qualquer entrave de natureza, qualquer que ela seja. E eu, quando falo em entraves, penso, e deixo aqui essa ideia à reflexão, os entraves são de muitas naturezas, designadamente alfandegários, com taxas muito elevadas, todos aqueles que ouvem todos os dias dizer que o nosso mercado irmão do Brasil é um mercado muito importante, mas depois quando queremos exportar para lá, seja o que for, é um quebra-cabeças, é um sem fim de impostos, é um sem fim de taxas, é um sem fim de barreiras não tarifárias. São aquelas barreiras que não estão escritas em lado nenhum, são os certificados fitossanitários, é o código, perdoem-me, é o diabo a 7. Portanto, quem exporta para o Brasil sabe do que eu estou a falar. E, portanto, neste conjunto territorial, neste espaço integrado, muito dinâmico, como vamos ver, essas barreiras não existem. E isso é uma vantagem competitiva muito grande, que faz com que hoje muitas empresas, como dizia a Sra. Rosário Marques, escolham a Aliança do Pacífico como porta de entrada para o Brasil. E escolham a Colômbia em particular como um mercado natural para estabelecerem as suas bases logísticas e depois exportarem para o Brasil e para outros países da América Latina. É algo que nós temos que pensar também, porque hoje os negócios decidem-se ao cêntimo, as negociações são sempre muito difíceis e por 0,5% ou 1% se perde um negócio para um outro concorrente e, portanto, se tivermos aqui nesta questão fiscal, na forma de planear as operações, uma vantagem, não podemos dar-nos ao luxo de a perder, porque por 1% se perde um grande negócio. Portanto, a Aliança do Pacífico tem e oferece essa vantagem. Se nós quisermos, olhando aqui visualmente, muito rápido, quando os 4 países se juntaram para fundar a Aliança do Pacífico, estávamos a falar, no seu conjunto, 215 milhões de pessoas. É muita gente, meus amigos. O nosso principal problema do país não é sequer a dívida ou o déficit. O nosso problema é a pirâmide demográfica. Nós estamos a ficar. Somos cada vez menos. Somos 15 milhões de portugueses, mas são cada vez mais. Daqui a nada temos 6 milhões de portugueses a viver no exterior. Portanto, temos cada vez mais imigração e temos uma taxa de natalidade das mais baixas do mundo. E, portanto, o problema do país, o Sr. Presidente de Câmara, e depois vou-lhe dizer, devia ter a coragem de dar o exemplo ao país e importar colombianos para Amarante. Perdoe-me a franqueza. Era talvez o melhor conselho que eu lhe poderia deixar.
Porque os colombianos que nós conseguíssemos atrair para Amarante para estudar a cultura, Amarante é uma terra de cultura, única no contexto do país, para estudar as artes, para estudar a indústria, para estudar tantos aspectos, são esses colombianos que depois haviam de trazer os outros comer aqui à Casa da Calçada e a todos os outros, à Lusitânia, a todos os outros restaurantes onde aqui se come bem, e difundir a cultura de Amarante no mundo. Estes 4 países que fundaram a Aliança do Pacífico, se fossem considerados como país ou como economia, eram a 8ª economia do mundo. Vejam do que é que estamos a falar. 4,5% de taxa média de crescimento em 2012, um crescimento médio anual entre os 4% e os 5% para estes países, para o México, para o Chile. E, portanto, deixem-me dizer-lhe sem rodeios, porque estou em casa. Nós somos um país com um crescimento anémico miserável, crescemos de 0,2% nos últimos 12 anos, em média anual, mas no mundo há muitos países a crescer. Não tenham medo de andar de avião. O Sr. Alexandrino Matinas é um empresário tão brilhante na Amarante como em qualquer parte do mundo. Em Barranquilha, em Bogotá, em qualquer parte do mundo e qualquer dos empresários que aqui está. Portanto, não tenham medo de ousar e de rasgar horizontes e de ir por esse mundo fora, porque nós sabemos fazer. Os sapatos de Felgueiras não envergonham qualquer loja em Nova Iorque, em Tóquio, em qualquer cidade do mundo. Os doces conventuais de Amarante não são piores do que os melhores doces conventuais que eu comi em qualquer parte dos países por onde tenho o privilégio de viajar. Portanto, nós sabemos fazer, o nosso vinho tem qualidade. A doutora diz muitas vezes que não compreendo porque é que não se vende ainda mais vinho para a Colômbia, porque o vinho português, portanto, tinha um sucesso muito grande, mas há muitos outros produtos. A metalomecânica, por exemplo, onde nós temos um saber fazer acumulado enorme. E se não tivéssemos tido o desastre de ter assistido à perda de 520 mil postos de trabalho na indústria da construção, privada e pública, que custaram qualquer coisa como 25 mil milhões de euros a todos nós, foi quanto custou perderem-se esses 550 quase mil postos de trabalho, e se tivéssemos investido e apoiado os nossos empresários para ir fazer autoestradas lá para fora, para vender metalomecânica lá para fora, para ajudar a abrir mercados, e muitas vezes ajudar a abrir mercados é tão simples como levar o Ronaldo. Eu, há uns anos, recordo, estava em Luanda, disse ao nosso responsável, ao nosso embaixador e ao diretor local da ICEP, disse ao doutor, esqueça tudo o que tem no seu programa para promover relações entre Portugal e Angola. Faça 3 ou 4 jogos da bola entre o Porto, o Benfica e os clubes locais, e esses 3 ou 4 jogos de futebol fazem mais pelas relações dos dois países do que todo o dinheiro que vocês possam gastar durante 150 anos a promover as relações bilaterais. E, portanto, são estas pequenas coisas que fazem a diferença. Foi o presidente da Colômbia que veio a Portugal, ao Porto, visitar a clínica do médico do Futebol Clube do Porto que operou o Falcão, e que nós não ouvimos dizer, porque ligamos o telejornal só soube falar em desgraças, em tragédias, e, portanto, queremos muitas vezes mais inundar os portugueses com coisas más do que as muitas boas que temos, em muitas áreas diferentes. Estes 4 países, se estivessem organizados como países, como um único país, valiam cerca de 40% do PIB da América Latina. Quando falamos da América Latina, deixem-me dizer-lhes, estamos a falar, no geral, de 600 milhões de pessoas que constituem a classe média. Eu, como gestor e como economista, se alguém me quiser dar algum dia uma prenda, por favor, se não me quiserem dar prendas, não me arrisquem o carro também, que eu tenho depois de ir para o Porto, era dar-me consumidores com poder de compra. Era gente com dinheiro para comprar os produtos e serviços das empresas que eu servisse que vendessem. Portanto, nós precisamos de gente com capacidade para comprar. E é disto que estamos a falar quando falamos de 215 milhões de habitantes e de uma classe média em crescimento enorme, como vamos ver já daqui a nada. Esta imagem pretende transmitir uma coisa. Este símbolo de terremoto, nesta zona também os há e muitos, particularmente no Chile, por causa da Cordilheira dos Andes que falava a doutora, mas este epicentro diz-nos uma mensagem. O mundo mudou. Não sei se mudou tanto depressa como dizia o outro político que tínhamos, mas mudou. E mudou para outra área. A Europa está adormecida. Os empresários europeus estão amordaçados por um conjunto de coisas que nós hoje não vamos aqui abordar, mas o mundo mudou e mudou para outras geografias. E, portanto, se a economia colombiana está a crescer 6% ou 5,5% ao ano e nós não formos capazes de traduzir isso em dinheiro no nosso saldo bancário das nossas empresas, e não é só nisso que eu estou a pensar nos postos de trabalho que temos de garantir às famílias que vão continuar a viver cá e que precisam de viver cá e precisam de emprego, então alguma coisa está mal. Portanto, nós temos de olhar para esta imagem e temos que perceber que há um conjunto, uma parte da geografia do mundo que está dinâmica, que está a fazer negócio, que está a crescer, cuja população cresce, e a diferença é toda essa. Permitam-me dizer-lhes, eu passo 5, 6 semanas por ano na América Latina. Cheguei há menos de 8 dias do Uruguai, do Chile e da Argentina. Estive 8 dias em Córdoba, que é a segunda cidade argentina, com cerca de 2 milhões de pessoas. Segunda cidade e a segunda região.
Em Córdoba, há 125 mil alunos no ensino superior público. Menos do que aqueles que concorreram àquela coisa que se chama casa de uma coisa qualquer, que eu não sei o que é, ou uma coisa que dá na televisão, casa dos terrores, ou dos segredos, ou lá o que é. Portanto, há mais alunos no ensino superior público na segunda cidade argentina do que em Portugal inteiro. E é isto que está mal. Nós não temos jovens. Estamos a morrer, estamos a definhar. Temos que os importar. É isso que o Sr. Presidente da Câmara de Amarante deve dar como exemplo e fazer. Neste conjunto, nós temos Estados que são membros, entretanto aderiram outros, o Chile, a Colômbia, o México, o Peru, a Costa Rica e outros, e Estados que são observadores e Estados que são candidatos a observadores. Nós estamos aqui. Aqui está Portugal. Da Europa, são poucos os países que conseguiram o estatuto de observador. Está aqui a Espanha, está aqui a França e está aqui Portugal. O nosso governo, seja ele qual for, tem a obrigação de traduzir isto em negócio para os empresários. Porque é que nunca foi feita uma cimeira, ou nunca foi proposto que uma cidade... Eu hei de lá chegar, Sr. Doutor, eu tanto hei de batalhar. Eu estou convencido que Amarante pode ser uma porta útil para lançar esse desafio. Porque é que me vamos ver a seguir no próximo slide? Estão aqui as sucessivas cimeiras que foram feitas. Eu vou passar, não vou amassá-los com isto, estamos aqui para falar de negócios, não de política. Mas aqui estão as diferentes cimeiras que foram feitas pela Aliança do Pacífico. 2 notas. A terceira cimeira que está aqui foi virtual. Foi o primeiro agrupamento de países que fizeram uma cimeira virtual, completamente virtual, através da internet. Segundo exemplo, a 5ª cimeira, em novembro de 2012, foi organizada em Cádiz, em Espanha, por isso está vermelho também ali, e, portanto, Espanha tem o mesmo estatuto que Portugal. Portanto, se Cádiz ousou trazer 500 ou 600 jornalistas de todo o mundo para cobrir este evento, portanto, pode ser que Amarante tenha também a audácia de um dia o propor. Não custa dinheiro. Às vezes as ideias e o património de querer e de ter vontade de lutar por elas são o que fazem a diferença. 2 minutos para lhes explicar um aspecto. Eu comecei a minha intervenção por lhes dizer que cada vez mais a competitividade entre as empresas não era entre a do país A e do país B, mas uma competitividade regional. Ou a nossa estratégia de internacionalização tinha que ser vista por uma entrada na Colômbia com um olho na geografia que anda à volta da Colômbia e, em particular, neste caso, na Aliança do Pacífico. Há 2 grandes blocos na América Latina, sendo certo que eu participei há 3 semanas nas cerimónias fúnebres do Mercosul, segundo dizia a imprensa internacional, uma cimeira sobre o futuro do Mercosul. No processo de integração regional na América Latina há 2 grandes blocos. A Aliança do Pacífico, que é muito mais recente e que tem ganho, dá 100-0 em todos os indicadores neste momento, perdoem-me o exagero, ao Mercosul. Portanto, embora diplomaticamente não seja assumida, a integração regional tem uma componente político-ideológica e a Aliança do Pacífico aparece como um importante contrapeso ao Mercosul, obviamente dominado pelo Brasil e pela importância que o Brasil tem enquanto player relevante da economia da América Latina. O presidente boliviano Evo Morales dizia mesmo que a Aliança do Pacífico era uma espécie de conspiração orquestrada por Washington para dividir a América Latina. Portanto, vejam o tipo que eles estão incomodados por razões que vêm aí a seguir. O comércio interregional na América Central e do Sul representa apenas 27%, enquanto o mesmo comércio interregional entre os países do bloco, na União Europeia, vale 63% e na Ásia 52%. O que eu lhes quero dizer com isto é, vejam só isto, para além deles estarem a crescer a este ritmo, para além de serem já cerca de 300 milhões de pessoas, da Aliança do Pacífico, se os fechássemos como umas grandes muralhas à volta, nos conjuntos dos países, e os proibíssemos por decreto de trocar e de fazer negócios com Portugal, com Espanha, com o resto do mundo, o PIB deles aumentaria entre 40% a 60%, quase duplicava, ou aumentava para mais 40% a 60%, só com o aumento do comércio entre eles. Vejam o que eles têm a ganhar, vejam, ou dito de outro modo, vejam a quantidade de riqueza que há para retirar deste aprofundamento regional. O crescimento médio da Aliança do Pacífico no período entre 2011 e 2012 foi de 4,6%, 2,5 vezes superior ao observado pelo Brasil, que neste momento, como sabem, está em recessão técnica e se espera que o Brasil venha a cair em 2014 entre 1% e 1,5% em termos de crescimento. A captação de investimento estrangeiro para a Aliança do Pacífico ultrapassou também a do Brasil em 2012, sendo que em 2014 já mais quase 50%, por razões óbvias. O Brasil inicia um período que pode ser um período de recessão grave para as expectativas do Brasil. Vamos ver, sim, se não, desejadamente não. Queremos que não aconteça, mas temos que estar preparados para isso. E, por último, as exportações de mercadorias da Aliança do Pacífico para o resto do mundo são mais do dobro das exportações do Brasil.
Perguntas práticas e algumas tentativas de resposta. Primeiro, porquê é que as empresas portuguesas, e em particular as de Amarante, devem colocar esta região no seu radar de oportunidades comerciais? Isto é, porquê é que as empresas de Amarante devem olhar para a Aliança do Pacífico e para esta área geográfica? Primeiro, porque a Colômbia é um parceiro muito importante para Portugal, reconhece-nos competência, reconhece-nos facilidade no trato, temos uma porta aberta que temos que saber potenciar, mérito à doutora Rosário Marques ao incansável trabalho que tem feito ao longo destes anos na divulgação das relações bilaterais e nas oportunidades de comércio que existem, mas também por outro motivo. Porque na Aliança do Pacífico o crescimento é significativo, 4,5% ao ano, de média anual nos últimos 2 a 3 anos. Há um esforço enorme de alterar a imagem internacional, portanto, criando um ambiente de negócios atrativo. Ou seja, esta circunstância que aqui vimos trazer, que parece uma espécie de evangelização da Colômbia, não é uma coisa que aconteceu por acidente. Os colombianos gastaram muitos mil milhões de euros, ou de dólares neste caso, a transformar o seu país sexy, a torná-lo bonito. Fizeram dieta, foram ao ginásio, fizeram malhação, como dizem os brasileiros, e puseram-se em ponto de serem considerados sexy. O que é que eu quero dizer com isto para os empresários? Respeitam o investimento estrangeiro, criaram normas claras de salvaguarda da propriedade. O meu maior medo quando penso em internacionalização é salvaguardar cada euro que nós pomos nos negócios internacionais. Desbravar mercados, conquistar cotas de mercado, sim, mas com segurança. Esse deve ser o princípio mais importante de quem vai daqui para fora para fazer negócios, com segurança. E essa segurança hoje não existe muitas vezes em Angola, não existe em Moçambique, mas existe neste país chamado Colômbia. Portanto, a ideia peregrina que nós temos corresponde completamente ao passado, da ideia do país da cocaína, da droga, dos cartéis, dos rapos, etc. A doutora dizia que Lisboa hoje não é uma cidade mais segura, se calhar, do que Bogotá. É evidente que Bogotá tem 10 milhões de pessoas e, portanto, a probabilidade de morrerem 3 ou 4 por dia em assaltos é muito maior do que aqui em Amarante, que é uma terra de Deus, pacífica, onde felizmente as pessoas têm a cabeça no lugar e não há dessas coisas. Portanto, temos que perceber esse contexto. Isso não corresponde. É uma ideia do passado. E também lhes digo, desenganem-se aqueles que pensam... Eu, quando cheguei a Córdoba, há 3 semanas atrás, vi uma cidade em construção que tinha 48 torres de 30 andares. E eu mandei parar o carro do taxista, era já à noite, e disse, desculpe lá, o que é isto? Isto é alguma universidade nova? Disse, não, é uma cidade satélite do Grupo Gama. Grupo Gama, assim se chama, um grupo argentino. Vocês já viram a enormidade? A imensidão? Milhares e milhares de fogos e de frações. O mundo não para. Os lenços que nós podemos gastar o dinheiro, mas estou ali em cima que eu estou constipado, é melhor comprar de pano daqueles namorados ali em Vila Verde e dizer adeus e ir para o mundo à procura de oportunidades. É muito melhor do que ficar aqui a chorar. Portanto, há uma parte do mundo que é dinâmica, que gera emprego, que gera negócio, que compra a metalomecânica portuguesa, que precisa de infraestruturas, que precisa de estradas, de autoestradas, precisa dos nossos arquitetos, dos nossos engenheiros, dos nossos chefes de obra, dos nossos orçamentistas, das pessoas que têm competências. E, portanto, é por aí que nós temos de caminhar. Onde estão as oportunidades para estas empresas? Enfim, se quiserem, podemos saltar estes slides todos e dizer, olha, as oportunidades, a doutora disse há bocado, estão em todo o lado. Não confundam estes estão em todo o lado com facilidades. A Jerónimo Martins não quis entrar por Bogotá, porque não teve músculo. Achou que estrategicamente fazia mais sentido, era racionalmente mais adequado, mais defensivo, porque os grandes distribuidores americanos estão todos nestes países. A Walmart, que é o maior distribuidor do mundo, está em força na Colômbia. E, portanto, Jerónimo Martins estudou e teve quadros de Jerónimo Martins durante 2 anos a não fazer nada a não ser sentir o país, a ver, a observar, a fotografar, a vasculhar, desculpem-me o termo, não é? E, portanto, estas coisas não acontecem por acaso. Mas, olha, o setor da moda e do grande consumo, oportunidades imensas. Aliás, muito bem descobertas pelo setor do calçado, que já este ano teve uma presença muito forte, cerca de 50 empresas. A Pickup esteve na feira de moda de Medellín há um mês e meio esta parte. E, portanto, já há muito boa gente que tem as ideias e temos muitas dezenas de empresas portuguesas já muito bem implantadas no mercado colombiano. Mas também, dentro do grande consumo de bebidas e produtos alimentares, o vinho, mas também o azeite e outros produtos derivados, onde nós somos líderes mundiais. De repente, agora na Argentina, só me perguntavam pela Sovena. O mundo descobriu que o maior produtor
A maior empresa produtora e exportadora de azeite é portuguesa, chama-se Sovena. E, portanto, descobriram esse potencial. Construção civil e obras públicas. A América Latina é hoje a nova hot region, a região quente, a região que compra este tipo de produto, sendo que a Colômbia é um dos países mais interessantes a este nível da construção de infraestruturas, neste momento em todo o mundo, com um programa muito, muito, muito ambicioso. O governo colombiano pretende investir cerca de 83,6 mil milhões de dólares em construção civil e obras públicas nos próximos 5 anos. Isto são números, desculpem a palavra, pornográficos para a nossa realidade. Mas ainda também máquinas, equipamentos, materiais de construção. Quando nós falamos, não falamos só da Mota-Engil. Há um aspecto que eu queria deixar claro. Durante muito tempo, os meus colegas economistas, tontos, diziam que a internacionalização era um desígnio para as grandes empresas. Era algo que só as grandes empresas é que podiam ambicionar. Não é verdade. Há uma empresa de uns amigos meus, que os senhores não conhecem porque é pouco conhecida em Portugal, mas é portuguesa, que faturou em 2013 500 milhões de euros, portanto aí já estamos a falar que de facto são coisas mais ou menos significativas, e começou a sua internacionalização pela Colômbia. Eles fazem, chama-se TeamWe, e desenvolvem soluções de programação de software, fundamentalmente de ações de marketing para os telemóveis inteligentes, para os smartphones. E começou por aqui, quando começou era pequeno. Foi a América Latina que lhe fez impulsionar. Só em Buenos Aires tem 250 engenheiros informáticos a desenvolver software. E o processo de instalação na Argentina começou por um acidente. O Diogo Salvi, o presidente da empresa, foi numa missão empresarial normalíssima. O embaixador, que era dos poucos homens de bem que trabalha, porque os nossos faz favor, portanto a generalidade não faz nada, mas o José Joaquim, que também tem a grande vantagem de ser adepto do Porto, reformou-se há 3 meses, saiu da Argentina para passar para embaixador da Grécia. Foi o último prémio que teve na carreira e agora já se reformou. Era um homem que gostava de fazer, era um brilhante embaixador. E, a certa altura, no jantar, virou-se para ele e disse: "Opá, tu o que é que fazes?" Como ele é do Porto e é assim muito prático, virou-se para o Diogo: "Tu o que é que fazes?" Nós fazemos coisas assim, nos telemóveis e tal. Disse: "Pá, não percebo nada." "Mas fazes o quê? O que é que isso faz?" Marketing, uns softwares e tal. Diz ele: "Olha, eu aqui há tempos ia com a minha senhora numa viagem de carro, na Argentina, e comecei a ouvir na rádio um anúncio da Segurança Social a dizer: pagamento de reformas. Da letra A à letra J, dia tantos. Da letra tantos a tantos, dia tantos. Para as pessoas irem com os cupons lá aos correios e aos sítios a levantar reforma." Diz ele: "Vocês não faziam uma coisa qualquer moderna, agora um programa que gerisse isso, para um tipo não ter que andar..." Fazemos, se calhar fazemos. "E quanto tempo é que precisa para..." Isto foi assim, não é anedota, não sou eu que estou a pintar. Portanto, quanto tempo precisam para fazer uma apresentação dessa coisa? 8 dias e tal. 8 dias é muito. 3. Então, e o que é que precisa? Tenho que chamar 2 engenheiros para vir cá. Então pronto, muito bem. Você trata de chamar os engenheiros e prepara isso e eu vou falar com a ministra para vos propor uma apresentação. Passado 3 meses fecharam um negócio de 18 milhões de dólares, venderam a solução ao governo argentino e, como contrapartida, a Argentina obrigou-os, exigiu que eles se instalassem localmente, que dessem informação também a engenheiros argentinos e que tivessem de montar, em contrapartida, mas esta empresa que hoje tem... É TeamWe Argentina, tem 250 engenheiros a desenvolver software. E isto nós chamamos a internacionalização casuística, são oportunidades, a pessoa estava na hora certa, no sítio certo, nem sempre é assim, ou quase nunca é assim, mas também ocorre isto acontecer assim. Outros setores, para além destes de que eu falava, energia e ambiente, temos tanta competência, tanta neste setor, tanta. Temos mesmo muita. Somos dos melhores do mundo. Consultadoria na área de energia e do ambiente, água e saneamento, resíduos, energia, nós estamos 50 anos à frente da generalidade dos países da América Latina. E temos know-how para lhe vender soluções válidas. Soluções que podemos agarrar nos empresários colombianos e trazê-los aqui ver as hectares, ver a funcionar, os tratamentos dos resíduos sólidos. Não precisamos de vender por catálogo, podemos-lhes mostrar as coisas a funcionar deste lado. O aproveitamento da eficiência energética, mas também as energias renováveis, o ordenamento do território, a avaliação dos impactos ambientais, as tecnologias ambientais, um sem fim de oportunidades. Também no domínio das tecnologias da comunicação e informação, já falamos aqui do exemplo da Vortal. Portugal é o país líder no mundo nas compras públicas, mais uma vez a Mota-Engil também está nessa área de negócio, portanto é uma área muito, muito relevante, nós temos cartas para dar, e esta é necessariamente uma área de grande desenvolvimento, e não precisam de ser as grandes multinacionais. São os 3 amigos que saíram da Faculdade de Engenharia da Universidade do Minho, ou de Aveiro, ou do Porto, que estão ao melhor nível do que se faz por esse mundo fora em termos de formação de engenharia, que se juntam e que montam uma empresa que desenvolve uma solução que é válida. Portanto, não fiquemos com a ideia, isto é tudo para os grandes.
Porque muitas vezes nestas sessões dizem pois, isso é tudo muito bonito, mas isso é tudo para os grandes. É para os grandes e para os pequenos. É para quem tiver músculo e for atrás das oportunidades. Saúde e tecnologias da saúde. Não é por causa do Falcão que aqui está isto, é porque, de facto, é inacreditável a nossa competência nessa matéria. Eu estou aqui de pé perante vocês por 2 motivos. Primeiro, sou o resultado da nossa competência nesta área da saúde. E segundo, sou o resultado da competência da metalomecânica da Amarante, porque são parafusos uns em cima dos outros que me aguentam aqui de pé. Portanto, vejam o que lhes digo, que é sentido. Para Amarante, e eu vou levar ao Dr. José Luís Gaspar, que sei que ele acolhe muito bem e que dará boa nota, a ideia de tentarmos conseguir colocar este território fantástico de Amarante, com características únicas, na rede das cidades da Aliança do Pacífico. Não há nenhuma cidade portuguesa que integre esta rede. Não custa dinheiro. Custa é influência para lá chegar, é vontade, para os trazer cá. Se for possível trazer as 350 ou 400 cidades aqui reunir uma vez por ano Amarante, vejam que impacto isso não tem na gastronomia, na hotelaria, na divulgação da Amarante. Não estamos a falar nem em criar empregos para os afilhados, não. Estamos a dizer coisas simples, válidas, sentidas, e que tenho a certeza que o Dr. José Luís Gaspar agarrará. Ou também na rede latino-americana das cidades justas, democráticas e sustentáveis. São 2 exemplos a que se soma um outro aspecto, que é: não há quase família portuguesa que nunca tenha vindo a Amarante aqui ver o São Gonçalo, ou participar nas festas, ou vir aqui. Portanto, como dizia a doutora Rosário, estas pessoas são muito devotas. E, portanto, há muito interesse em perceber o tipo de cooperação que se pode estabelecer entre Amarante e alguma cidade congénere que ajude, que apadrinhe a vinda aqui às festas de Amarante e à divulgação do turismo religioso, que é um nicho importante de turismo e um nicho que interessa também dinamizar. Por último, antes de me ir embora, 2 pequenas notas, se me permitem. Primeiro, quem é que está no terreno e quais serão os próximos protagonistas desta luta na América Latina? Os exemplos são estes, podiam ser muitos outros, mas tentando olhar quem vai à frente na corrida na América Latina, nós podemos perceber algumas empresas. A Timoid, que lhes falava, a Jerónimo Martins, a Pré-Build, que falou a sua doutora também, ou a Motengil, mas podíamos aqui acrescentar a Vortal e muitas outras pequenas empresas. E dentro das pequenas empresas eu permito-me também citar algumas. A Tabic, que é uma empresa de segurança e gestão de obra, de que é vice-presidente um colega meu, nascido e criado em Felgueiras, portanto não é povo do outro lado do mundo, é gente da nossa. A Tabic, que tem sede em Braga, ou também a F3M, que tem sede em Braga, é uma empresa de desenvolvimento de software, ou a Nível, que tem 5 pessoas. A Nível tem 5 pessoas, desenvolvem soluções de domótica industrial e de sistemas de alarme e de intrusão. É uma empresa pequenina da Trofa, que está a tentar fechar acordo com um importador exclusivo para o mercado colombiano já há 1 ano e meio e, portanto, são 5, 6 pessoas. Não estamos a falar de precisamos de 700 mil. E depois é a FASEC, que obviamente em termos de dimensão está noutro patamar, mas é também um exemplo de presença neste mercado. Porquê e como investir na América Latina só para me despedir? Algumas ideias muito simples. Enfim, estou sempre disponível, através da Câmara de Comércio, através de tudo quanto seja, através da Câmara Municipal de Amarante, através de... Portanto, estamos em casa, portanto, tudo o que quiserem, tudo o que pudermos ser úteis, estamos aqui precisamente para isso. Algumas pequenas notas. A estratégia de internacionalização tem que ser concertada. A dimensão e o potencial do mercado exige estratégias de internacionalização concertadas. Ou seja, não me adianta nada ir para Bogotá procurar uma feira cuja dimensão média de comprador, por exemplo, umas cadeiras, seja 20 mil cadeiras, se eu não consigo produzir mais de 50 por dia. Ou seja, nós temos que ter a humildade de perceber e de estudar muito bem. Para atingirmos objetivos e para conseguirmos ser bem-sucedidos, temos que perceber a nossa pequenez ou a nossa dimensão para perceber se temos que nos associar a outros para chegar a determinados objetivos. Portanto, não podemos ser cegos na ideia de dizer eu vou sozinho, eu não preciso de me associar a ninguém. Esse caminho não nos leva, em geral, a muito bom sítio. Depois, a segunda noção, a ideia da internacionalização porta-aviões, que é as empresas mais importantes do país e maiores, com a experiência que têm, os recursos que têm a obrigação moral de levar as empresas mais pequenas consigo para outros mercados. Isto já acontece em alguns casos, mas acontece ainda muito pouco. A Motengil fez isso mesmo, portanto, criou um fundo específico para tentar levar outras empresas, juntamente com a ICEP e a Caixa Geral de Depósitos, mas são estes exemplos que precisamos de replicar. É evidente que se para uma pequena empresa, de um engenheiro que não tem trabalho civil em Portugal,
Se puder ter a oportunidade de ter a Mota-Engil ou a EDP ou qualquer outra grande empresa como padrinho, entre aspas, que o leve para estes mercados onde eles já estão, onde eles têm uma estrutura montada, onde têm escritórios, onde têm advogados, onde têm contabilistas, onde têm tudo isso assegurado, a taxa de mortalidade das nossas empresas que forem é seguramente muito menor. É como a diferença entre um tipo ir daqui com um endereço no bolso de um amigo para dormir e para ficar lá em casa dele instalado, ou ir sequer sem hotel marcado para saber onde é que fica no destino. Por último, uma preparação prévia adequada. Nós temos que fazer no domínio da internacionalização o trabalho de casa. Quem não fizer o trabalho de casa vai se dar mal. A diferença entre um erro cometido numa decisão de estratégia empresarial aqui em Portugal ou em ambiente internacional é que os erros cometidos quando estamos a falar de mercados externos são muito mais caros. E muitas vezes o local para dar a volta ao carro e para vir embora é muito longe. Um tipo que se engane na autoestrada aqui a sair na Amarante não vale a pena pânico. 2 km mais à frente, sai, volta a entrar e está o assunto resolvido. Entre Luanda e Benguela são 650 km e, portanto, não é a mesma coisa, não há a mesma lógica. Portanto, cuidado com os erros, vale a pena fazer o trabalho de casa bem feito, com tempo, com método, é mais barato, é mais eficaz, nós controlamos melhor e somos nós que decidimos. Depois, ter uma perspectiva regional, que é uma abordagem não limitada ao mercado de destino, mas uma visão estratégica mais abrangente ou que olhe para essa realidade. Muito obrigado a todos, muito boa tarde e continuação de boa sessão.